Então, pessoal, seguindo o curso aqui de genética de populações, hoje vamos falar de seleção, né? Aqui temos então o código da turma, os meus e-mails, né? E o assunto de hoje então é seleção. A gente vai abordar aqui a seleção natural e a seleção artificial. E esses assuntos, eles são aprofundados em disciplinas, por exemplo, a seleção natural é aprofundada em disciplinas como evolução, biologia evolutiva, e a seleção artificial ela é aprofundada em disciplinas de melhoramento genético de plantas e animais, tá? Aqui nós vamos mostrar os princípios gerais e como é que esses processos influenciam nas frequências alélicas e genotípicas da população. Então, a eliminação de determinados genótipos na população, aumentando a frequência de alelos favoráveis, é o que a gente chama de seleção. Na seleção artificial, é comum a gente dizer que a gente escolhe os indivíduos que irão acasalar, né, e determina quantos descendentes eles irão deixar. Na seleção natural, o conceito mais comum é nesse sentido de eliminação de genótipos na população, ou seja, aqueles indivíduos por uma pressão seletiva ambiental não conseguirão reproduzir e deixar descendentes, né? Automaticamente, aqueles que conseguirem reproduzir e deixar descendentes, esses descendentes sendo férteis, isso vai impactar na frequência alélica da população. Quando a gente pensa em seleção natural, os alelos que irão aumentar a sua frequência são aqueles relacionados com a capacidade de adaptação dos indivíduos ao ambiente, ou seja, que eles tenham características, né, que permitam que eles reproduzam mais, deixem mais descendentes e esses descendentes sejam férteis para que esses alelos caminhem ao longo das gerações e, obviamente, vai aumentar a frequência desses alelos, permitindo com que eles tenham maior adaptação a esse ambiente. Na seleção artificial, os indivíduos selecionados serão determinados pelos melhoristas, né? Então, o que determina isso geralmente é uma característica de mercado. Aquelas características que valem mais dinheiro, né, vão ser selecionadas. Então, geralmente seleciona animais e plantas para maior produtividade, para maior qualidade, né? E hoje em dia só se seleciona micro-organismos para desenvolver produtos específicos, fermentados, para melhorar a qualidade, sabor desses produtos. Então, para que ocorra a seleção, o princípio básico é que exista variabilidade, né? Então, a gente pode pensar aqui em populações naturais e podemos pensar aqui em populações sobre seleção artificial, né? Então, existindo variabilidade fenotípica, a pressão seletiva do ambiente vai atuar sobre essa variabilidade, determinando quem vai acasalar, né, reproduzir e deixar mais descendentes para a próxima geração. Como exemplo aqui na cor das cobras, essa cobra com essa coloração aqui, se for um ambiente, por exemplo, do Nordeste brasileiro, um ambiente de caatinga, provavelmente ele vai conseguir se camuflar melhor, né, no ambiente, e esses outros fenótipos vão ficar mais visíveis e têm a chance de serem mais predados, né? Então, consequentemente, esses indivíduos aqui vão ter chance maior de reproduzir e deixar descendentes, e se isso acontecer ao longo de várias gerações, a tendência é que aumente a frequência dos alelos que vão conferir aos indivíduos esse tipo de coloração e diminua a frequência de alelos que vão produzir essa outra coloração. Pensando aqui em populações de interesse econômico sobre seleção artificial, vamos pegar aqui as cores de pimentões, por exemplo. Então, existe variabilidade, né, para a cor. Se existir diferença de preferência do consumidor para a cor, né, então os consumidores querem pimentões de diferentes cores, poderia ser sabor, mas vamos discutir aqui especificamente a cor. Então a gente sabe que existe um preço diferenciado, né? O pimentão verde ele vale muito menos do que os coloridos, né? Não só pela cor, mas pelo sabor, mas a cor está embutida nesse processo. E é um marcador fenotípico importante. Então, o melhorista
identificou que existe variabilidade, ele vai escolher essas plantas que têm essa cor específica que lhe interessa, vai acasalar na geração, na progênie, ele seleciona novamente, então ele vai fazendo vários ciclos de seleção, buscando então ter um ganho genético para essa característica, tá? Obviamente, o melhorista ele busca características que tenham um componente genético grande, né? A gente chama esse parâmetro de herdabilidade, né? Que é a porção da variabilidade fenotípica que é de origem genética, né? Ela é dada pela variância genética sobre a variância, que é um V, fenotípica. Então, quanto mais maior for essa herdabilidade, a característica ela tem mais componentes genéticos do que ambientais e ela vai ter uma resposta melhor à seleção, tá? Então isso aqui é só para ilustrar que a variabilidade é um ponto crucial para se fazer seleção. Sem variabilidade não existe nem seleção para espécies naturais quanto para espécies sobre seleção artificial, populações naturais e populações sobre comerciais, vamos chamar assim. Seguindo aqui outro slide mostrando variabilidade para várias espécies, né? Milho, planta, flores, maracujá e etc. Então, princípio básico para qualquer mecanismo de seleção, seja ele natural ou artificial, é que exista variabilidade. Essa variabilidade aqui, só para ressaltar, obviamente, a variabilidade básica vem dos processos de mutação, né? Então, a mutação ela faz com que surjam novas formas alélicas, tendo mais alelos para aquele loco na população, eu vou aumentar também a minha variabilidade genotípica, né? E, consequentemente, eu vou ampliar minha variabilidade fenotípica, tá? E sobre essa aqui que o melhorista vai atuar, sobre essa aqui que a seleção natural vai atuar, se essa característica, essa variação da característica tiver maior parte genética, ela vai ser mais herdada, né? Se não, se ela tiver mais cunho ambiental, ela vai ser menos herdada, tá? Isso é um assunto que a gente estuda mais na genética quantitativa, a parte de herdabilidade. Pois bem, vamos primeiro discutir a seleção natural, depois a gente discute a seleção artificial. Então, a seleção natural é um processo impulsionado pelo ambiente, né? A pressão seletiva, então, é do ambiente, que desempenha um papel importante na evolução adaptativa, uma vez que os indivíduos mais adaptados serão aptos a transmitirem seus alelos de uma geração para outra, tá? Então, aqui, um exemplo, a gente tem como se fosse uma população original, a distribuição dela aqui, né? Se for uma característica quantitativa, a gente tende a ter uma distribuição normal, né? Que é essa distribuição em forma de sino, cuja média, a maior parte dos indivíduos, né? A área sobre essa curva representa os indivíduos da população, né? Então, a maior parte dos indivíduos na distribuição normal estão aqui em torno da média, um pouco acima da média, um pouco abaixo da média, e a gente tem pouquíssimos indivíduos aqui muito acima da média e pouquíssimos indivíduos muito abaixo da média, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a altura da população humana, né, para citar aqui uma característica quantitativa, ou peso de animais, alguma coisa assim, são características tipicamente quantitativas que seguem a distribuição normal. Então, a maior parte dos indivíduos estão aqui em torno da média. Eu tenho indivíduos muito pesados e indivíduos muito leves. Se eu for selecionar indivíduos muito pesados, eu vou pegar essa pontinha aqui. Se eu for selecionar indivíduos muito leves, eu vou pegar essa pontinha aqui, tá? Isso é um tipo de seleção, mas vamos ver as outras aqui, né? Então, essa primeira só para ilustrar a população original. E aqui ilustrando uma seleção direcional no sentido de aumentar. Então, estou buscando esses indivíduos aqui, ó. Os indivíduos mais pesados, maiores, mais altos, mais compridos, alguma coisa assim, por tamanho. Quer dizer, tamanho é um exemplo, né? Então, aqui, ó, a seleção direcional, ela aumenta a frequência de indivíduos de um dos extremos da curva. Se eu quisesse selecionar para diminuir, eu ia pegar essa outra partezinha aqui da curva. Como eu selecionei para aumentar, a média que estava aqui, então ela vai ser deslocada
né, se eu tiver sucesso na minha seleção. Por quê? Vou pegando esses indivíduos dessa porção aqui, os maiores, vou acasalando, né, e a progênie eu faço de novo isso, né, seleciono esses que são maiores, acasalo, né, e ao longo do tempo essa média da população vai sendo deslocada nesse sentido. Então isso aqui seria uma seleção direcional no sentido de selecionar os indivíduos maiores. Se eu estivesse selecionando para diminuir, essa média da população aqui iria sendo deslocada para esse outro lado. Isso, claro, se eu estiver tendo sucesso no meu processo seletivo. A seleção estabilizadora, então, ela aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos intermediários, próximos da média, e diminui a frequência de indivíduos dos dois extremos. Então, é uma seleção que vai selecionar indivíduos para próximo da média, o entorno da média, tá? Um exemplo aqui na população humana é que as crianças que nascem com pesos muito pequeno, muito grande, têm menor sobrevivência do que aquelas que nascem com peso médio. Então, para essa característica, ocorre geralmente uma seleção para indivíduos com valores fenotípicos em torno da média. Nós temos a seleção disruptiva, aquela que aumenta a frequência dos indivíduos dos extremos da curva normal e diminui a frequência dos intermediários. Então a gente fica com uma distribuição aqui bimodal. Tem um exemplozinho que eu vou mostrar mais adiante que ilustra essa seleção disruptiva. Pois bem, os princípios da seleção natural foram propostos por Darwin, né? E em 1859, ele publicou o livro Origem das Espécies por meio da seleção, que dita os princípios básicos da seleção natural. Muito antes disso, ele já estava fazendo suas viagens, fazendo suas anotações. Existem outros textos dele antes desse livro, né, já com alguns princípios, mas isso ficou sintetizado nessa publicação aqui, tá? Como exemplos da seleção natural, um dos exemplos que mais encontrados aí na literatura é com relação a esse mecanismo industrial em mariposas, né? Inicialmente, eles observaram, né, no início do processo de industrialização na Inglaterra, eles observaram que regiões mais poluídas, né, as árvores ficavam com uma certa fuligem do processo industrial, dos resíduos do processo industrial, e essa forma melânica dessa mariposa aqui, ela ficava mais camuflada, e a forma clara, a forma típica, né, ficava mais evidente. Então, os pássaros, né, conseguiam enxergar melhor essa mariposa branca, né, predavam ela, e o que acontecia? Aumentava a frequência, né, dessas mariposas escuras, tá? Em regiões menos poluídas, o que eles observavam? Eles observavam, né, que a mariposa, as cascas das árvores não ficavam tão com aquela fuligem. A mariposa mais típica, né, mais clara, ela se camuflava, né? Essa mais escura ficava mais visível, né? Passava a ser predada e aumentava a frequência, então, dessa forma típica, mais clara. Depois dessa observação, eles fizeram vários experimentos, né, soltando esses tipos de mariposa e avaliando o número de indivíduos que essas populações quais aumentavam, se era a forma típica ou a forma melânica, né? Muitos desses experimentos foram criticados por questões metodológicas. A gente sabe que, obviamente, em todos esses processos, tanto nas populações naturais quanto nos experimentos, o mecanismo de seleção, então, era a predação por esses pássaros, né? E, mais recentemente, né, um pesquisador, o Michael Mageros, né, realizou experimentos, né, que foram mais aceitos pela população científica. Ele faleceu antes de publicar esses resultados, né? Mas isso foi publicado por outros autores, dando crédito a esse pesquisador, tá? Ele liberou essas mariposas somente em áreas não poluídas durante vários anos, né? E na maior parte das vezes
ele observou, né, que nessa região não poluída, as mariposas típicas ficavam em maior frequência em contraposição ao tipo melânico, tá? Então, isso aqui é um exemplo tanto das populações naturais, das observações nas populações naturais, quanto dos experimentos, um exemplo típico de seleção natural. Um outro exemplo interessante é o que acontece com a anemia falciforme, né, que produz aquelas hemácias em forma de foice, né, que tem problemas no transporte de oxigênio. Então, a condição homozigota para essa característica é letal, né, e a maioria dos indivíduos morrem antes da puberdade. Já os indivíduos heterozigotos têm melhor resistência à malária. O que acontece então? Em regiões africanas onde a malária é endêmica, né, esse alelo, né, que tende a estar baixíssima frequência em outras populações, em regiões onde não tem malária, ele está em uma frequência maior nessas regiões africanas onde a malária é endêmica, mostrando então que a seleção tende a favorecer os indivíduos heterozigotos nessa população. Então é um exemplo interessante que mostra que o que vai ser selecionado, os alelos que vão levar indivíduos com maior valor adaptativo, eles dependem do ambiente onde o indivíduo está. Então, em um ambiente onde não tem malária, né, esse alelo, os indivíduos portadores desse alelo têm baixíssimo valor adaptativo. Em regiões endêmicas de malária, apesar do indivíduo ser portador aqui, ter algum grau de problema, só que ele tem um certo grau de proteção contra a malária, então esse alelo permanece na população com uma certa frequência. Um exemplo que eu falei de seleção disruptiva, né, é para esse pássaro aqui, o tentilhão quebrador de sementes de barriga preta. Na África Central existem então duas espécies de ciperáceas, né, que fornecem sementes que esse pássaro consome. Tem os de semente duras, onde quem consegue comer são os tentilhões maiores. E tem as sementes macias, que os tentilhões de tamanho menor conseguem consumir. Isso levou então a uma distribuição, existe então uma distribuição bimodal dos recursos que levou, né, a tentilhões também com uma distribuição bimodal do tamanho do bico, mostrando aquele exemplo, né, da seleção disruptiva que eu mostrei inicialmente. O que a gente chama de valor adaptativo ou fitness, a gente representa por esse Fzinho minúsculo, né? A tradução é aptidão ou valor adaptativo, né? Qual que é a ideia então? É a progenie gerada pelos indivíduos que sobrevive e reproduz na próxima geração, na geração seguinte. Então a gente pode dizer que o fitness ele é a razão entre a fecundidade média dos portadores de uma mutação. Então, surgiu uma mutação, nós temos indivíduos que portam aquela mutação, tá? Portam aquele alelo surgiu por mutação. E a fecundidade média dos indivíduos com fenótipo tomado como normal, ou seja, os indivíduos selvagens. Quando eu comparo um com o outro, como nesse exemplo aqui, eu tenho o valor de fitness ou de valor adaptativo. Então, aqui, indivíduos com determinada anomalia, né? Então, surgiu uma mutação, esse alelo levou a uma alteração. Esses indivíduos tiveram 1,5 filhos, em média, que é alcançar a idade reprodutiva, né? Então, quer dizer que produziu indivíduos férteis, embora tenham uma anomalia. E os filhos de uma amostra controle, ou seja, os indivíduos tomados como selvagens, tiveram em média 4 filhos. Então, basta eu dividir 1,5 por 4, eu tenho o valor de 0,375, eu tenho o valor de fitness para essa característica, tá? É óbvio que aqui a gente está falando em termos de um indivíduo, mas isso tem que ser avaliado, né, as mutações, os valores adaptativos dos indivíduos portadores de determinados alelos surgidos por mutação tem que ser avaliado em nível populacional. O inverso do valor adaptativo é o coeficiente de seleção. A gente está sempre pensando aqui, quando fala de seleção natural, a seleção contra,
Então, o Szinho é o coeficiente de seleção contra o alelo que surgiu por mutação. Então, o coeficiente de seleção é 1 menos o valor adaptativo, e o valor adaptativo é 1 menos o coeficiente de seleção. Vamos trabalhar vários exemplos para vocês terem um entendimento melhor sobre essa relação do valor adaptativo e a seleção contra. Então, a lógica é que a mutação leva ao surgimento de novos alelos, os indivíduos portadores desses alelos podem ter um coeficiente de seleção contra eles maior ou menor, e isso vai levar a eles terem um maior ou menor valor adaptativo. Então, quando a gente pensa no alelo letal, aquele que os portadores morrem antes de chegarem à fase reprodutiva, né? Então, se o coeficiente de seleção é 1 menos o valor adaptativo, né? O valor adaptativo de uma mutação de uma mutação de um alelo letal, né, que mata o indivíduo antes do processo reprodutivo é 0, né? Então, S vai ser 1 menos 0, o coeficiente de seleção vai ser 100% contra ele, né? Aqui a mesma coisa, S é igual a 1 menos F. Uma mutação neutra, aquela que não tem seleção contra, quer dizer que ela tem o valor adaptativo 100%. A seleção contra ela vai ser 0. Ela tende a permanecer indefinidamente na população, se não tiver outro fator evolutivo atuando, por exemplo, a deriva genética, que aleatoriamente pode eliminar esse alelo da população. Uma outra estimativa interessante é essa persistência, que a gente chama de Izinho, né? Ele é 1 sobre o coeficiente de seleção. Então, ele dá a ideia do número médio de gerações que o alelo irá permanecer na população. Então, ele estima o número de gerações que o alelo irá permanecer na geração, inferindo sobre a seleção que está ocorrendo contra os portadores desse alelo. Então, o I ele é 1 sobre o coeficiente de seleção. Então, se eu tiver um alelo letal, que eu tenho o valor adaptativo dos portadores é igual a 0, a seleção vai ser 100% contra ele, vai ser 1 sobre 1, ele vai permanecer somente a geração que esse alelo surgiu, uma única geração. Ele surgiu, os indivíduos não vão reproduzir, ele não vai ser transmitido para a geração seguinte. Já o alelo neutro, a mutação neutra, ele tem valor adaptativo de 100%, a seleção contra ele é 0, 1 sobre o coeficiente de seleção, isso é uma indeterminação, estende a infinito, então esse alelo tende a permanecer na geração e na população indefinidamente, tá? A não ser que um processo que ele é aleatório, ele possa influenciar na frequência desse alelo. Desse alelo surgido por mutação. Com relação à seleção artificial, então botei aqui uma espécie de interesse econômico, que são suínos, né? Em vez da gente usar o termo que a gente elimina, né, indivíduos, como é muito comum o coeficiente de seleção contra um determinado alelo, os melhoristas gostam de usar o termo escolher, né? Escolher os animais que serão pais da próxima geração e, dentre os escolhidos, permitir que uns tenham mais filhos do que os outros. Óbvio que quando você escolhe uns, você está eliminando o outro. E no final das contas, então, esse coeficiente seletivo, na verdade, ele é contra, né? Contra aquele genótipo que eu eliminei. Então, imagine que eu tenho aqui uns suínos e ele produziu essa progênie aqui, né? O que o melhorista vai selecionar? O melhorista, a maior parte das vezes, o que dita o que ele vai selecionar é o mercado. Então, se o mercado tem interesse em porquinhos maiores, se é o peso que interessa, e independente da cor, esses aqui seriam passíveis de serem selecionados, tá? Então, eu selecionaria eles, porque a cor não interessa, o que interessa é o tamanho. Vou acasalar. Na progênie,
Eu seleciono novamente machos e fêmeas, os melhores, acasalo, e vou fazendo várias gerações de seleção, pensando que eu vou aumentar a frequência dos alelos favoráveis ao ganho de peso. Se além do ganho de peso interessar uma cor, pode ser que esse porquinho aqui ganhe muito peso, mas essa cor rosinha dele não interessa para o mercado. Então eu vou selecionar prioritariamente os maiores dessa cor aqui. Lógico que isso aqui é uma brincadeira, né? Esse exemplo, mas se for selecionar um porquinho pet, né? Talvez esse porquinho pequenininho rosa, porquinho pequenininho cinza aqui. Então eu poderia selecionar também para ter porcos de tamanhos menores, porcos de cores específicas, tá? Então, como é que eu identifico animais geneticamente superiores? Aqui tem vários exemplos de espécies comerciais de animais que podem estar estão sujeitos à seleção artificial. Bovinos, peixes, suínos, aqui é carcaça em suínos, caprinos, bovinos, suínos, aqui é a parte de carcaça. Então eu posso selecionar as várias espécies de interesse comercial de animais e de plantas e para várias características, sejam elas de desempenho, sejam elas de qualidade de carne, sejam elas as reprodutivas são importantíssimas, né? Para mim produzir carne de suínos, a minha fêmea, né, a porca, ela tem que reproduzir e produzir muitos filhotes para isso abastecer esse mercado aqui. Então eu tenho que identificar a característica de interesse de ser selecionada, a gente chama ela de critério de seleção, né? E como é a seleção artificial feita por melhorista, cada vez a gente tem técnicas mais sofisticadas para fazer essa seleção, que envolvem métodos genéticos estatísticos bastante elaborados e hoje em dia já envolve a parte de genômica, né? Buscando identificar os indivíduos com valor genético superior e ampliar esse ganho genético ao longo das gerações. Tem que existir variabilidade, então à medida que você vai selecionando, né, frango de corte começou a ser selecionado lá na década de 30 e quanto mais você vai selecionando, a variabilidade vai diminuindo. Então se a gente pegar esses pintinhos, esses frangos de corte que temos atualmente, parece que eles são todos iguais, né? Então, mesmo com essa intensa seleção que a gente tem em frango de corte, por muitas e muitas gerações, com ganhos genéticos muito altos, essas populações, mesmo que fenotipicamente a gente olhe parece que é tudo igual, ainda existe variabilidade e essa variabilidade continua a ser explorada dentro do melhoramento genético animal. Então, como o melhor exemplo para falar de mostrar efeito da seleção artificial é o melhoramento de frango de corte, vamos pegar aqui o seguinte, aqui nós temos várias linhagens, né? Linhagem de 1957, de 1978 e as linhagens de 2005, mostrando os pesos ao nascimento com 28 dias e com 56 dias. Então observem que a linhagem de 1957, ela chegou aqui no máximo em 56 dias a 900 gramas, em torno de 900 gramas. A de 78 a 1,8 kg. E a de 2005 a incríveis 4,2 kg, né? Isso aqui, então, essa linhagem moderna, comercial, ela foi desenvolvida através de melhoramento genético, né? Óbvio que quanto mais você seleciona, os animais vão ficando mais exigentes. Então, junto com esse melhoramento, também teve melhoramento da nutrição desses animais e teve melhoramento das condições ambientais, tá? Mas isso aqui já teve estudos demonstrando que a maior parte do ganho em peso que se teve em frango de corte é devido a técnicas de seleção, de melhoramento genético, aumentando a frequência de alelos favoráveis às características de interesse. O interesse aqui no caso não é adaptação, o interesse aqui no caso é produção. E se seleciona não só o tamanho, mas o aumento de determinadas partes, as partes nobres como peito, coxa, contracoxa, aquelas partes que valem mais dinheiro. Seguindo aqui no exemplo de frango de cortes, né, mostrando aqui então a evolução do melhoramento,
em 1930 até 2001, tá? Então, esse frango da década de 30, o peso dele era em torno de 1.500 kg, 1,5 kg. A conversão alimentar é a quantidade de ração que ele come por quilo de carne que ele produz, né? Então gastava-se 3,5 kg de ração para ele ganhar 1 kg de peso vivo, e isso era atingido com 15 semanas, ou seja, mais de 100 dias. O frango mais moderno, então, ele chegava a 2,2 kg com 41 dias, e comendo 1,7 kg de ração, ou seja, fubá, farelo de soja, minerais e vitamínicos, né? E ganhando 1 kg de peso vivo, tá? Então isso aqui realmente é impressionante, mostrando que a seleção artificial é uma força monstruosa, né? Um período relativamente curto, para alterar as frequências aléricas da população, aumentando a frequência desses alelos relacionados a desempenho. Como eu falei, esse melhoramento é para desempenho, não para adaptação. Então, existe meio que uma correlação negativa, né? À medida que você seleciona para aumentar a frequência desses alelos favoráveis, outros locos que não estão ligados à adaptação acabam vindo juntos, né? E por efeito de ligação, e aumenta também a frequência de alelos que não conferem a esses indivíduos maior valor adaptativo. Então, esses frangos modernos, embora eles sejam altamente produtivos, eles começam a ter esses problemas, né, de pernas tortas. Imagine, então, um animal de 42 dias com um peso extremo, né? As perninhas dele começam a não aguentar, entortar. O coração dele é pequeno, ele metabolizando uma ração altamente energética, ele começa a ter problemas como síndrome de morte súbita, problemas respiratórios como ascite, tá? Então existe uma série de problemas. Então a gente chama isso de contradição do melhoramento. Ele aumenta a frequência de alelos favoráveis ao desempenho, porém junto com isso vem vários problemas adaptativos. Então, se você pegar esse frango moderno e botar numa roça aí, para ele comer os bichinhos lá na terra, ele não vai conseguir. Esse bicho aqui simplesmente ele fica num galpão, acendeu a luz, ele vai comer, a comida tem que estar próxima dele, a água próxima dele. Ele toma vacinas para prevenir contra doenças, então ele não tem mecanismos de adaptação a estresse térmico, a doenças. Então, por isso que é importante a conservação das espécies localmente adaptadas, que poderão ser usadas, né, para repor esses alelos futuramente. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante para a gente discutir esse fato entre a seleção natural e a seleção artificial, né? Então a gente tem dois tipos de raposa aqui, a raposa prateada, né? E essa raposa platino, tem esse pelo mais claro. Então, na época que era permitido a criação de raposas para abater e usar a pele, né, o comum era essa raposa prateada aqui. Então, cruzava prateada com prateada, sempre produzia essa raposa prateada aqui. Só que de um cruzamento aqui entre uma raposa prateada, duas raposas prateadas, produziu prateados, machos e fêmeas, mas produziu um indivíduo platino. Então, isso aqui é uma variabilidade que surgiu. Então, provavelmente aconteceu uma mutação no loco que controlava essa cor da pelagem, fez com que aparecesse esse indivíduo platino aqui. Então, o melhorista, sendo atento, ele viu que essa característica aqui poderia produzir uma pele que poderia valer mais dinheiro no mercado. Então, o que ele fez? Ele pegou esse macho platino, tá aqui, e cruzou com fêmea prateada. Então, ele obteve aqui machos e fêmeas prateados, e também já obteve nessa ninhada machos e fêmeas platino, na proporção meio para meio. Então, para entender o padrão de herança, ele continuou fazendo cruzamentos aqui. Ele cruzou, então, agora ele tinha machos e fêmeas platino, cruzou e obteve a proporção de 1/3 prateado para 2/3 platino. Então, essa proporção 2 para 1
é uma proporção muito indicativa do padrão de segregação, que é o padrão para alelo letal, tá? Então, eu vou botar aqui letrinhas, vou botar PP, vou botar A e B, que foi mais fácil de escrever. Então, essas raposas com o fenótipo selvagem, elas eram azinho, recessivas. Produziam sempre azinho, produzia azinho. Mas aí apareceu esse platino. Esse platino, então, é um azinho. Então, na verdade, existia somente o alelo azinho na população e ocorreu a mutação para azão. Esse indivíduo aqui, macho, ele cruzou então com fêmeas e só dispunha desse macho com fêmeas prateadas. Esse aqui só produz gametas azinho, 100%. Esse aqui produz gametas azão, meio, azinho, meio. Então, azão com azinho vai dar meio azão, azinho, que é esse platino, e vai dar azinho, vai dar meio. Foi a proporção que ele achou. Meio prateado para meio platino. Então, esses aqui agora a gente já sabe que eles são heterozigotos. Deixa eu limpar aqui. A gente sabe que o padrão, quando a gente acasala esses indivíduos azão, azinho com azão, azinho, vai dar 1/4 azão, azão, para 2/4 azão, azinho, para 1/4 azinho, azinho. Só que esse aqui é letal, ou seja, esse alelo que confere a cor platina em dose dupla, ele mata os indivíduos. Então sobrou 2 mais 1 aqui, 3. Então no final agora não é 2/4 aqui, né? Ele é 2 em 3 e esse aqui é 1 em 3. Então por isso que deu esse padrão 2/1, que fez o melhorista perceber logo que tinha um alelo letal aí. O que é interessante nesse exemplo aqui? Que a gente pode discutir sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto da espécie, se essa espécie estivesse na natureza, né? É óbvio que esse alelo iria levar a indivíduos com menor valor adaptativo, porque ele em dose dupla ele é letal, né? Agora, do ponto de vista do melhorista, se essa pelagem platino valer muito mais dinheiro do que o prateado, ele pode, na população dele, continuar fazendo cruzamento platino para produzir platino e prateado, ou pode até usar esse tipo de cruzamento aqui, cruzando platino com prateado. Aqui também você vai ter platino e prateado, né? Mostrando esse confronto que existe, né, entre selecionar com uma característica que tem interesse econômico, a seleção artificial, ou se fosse uma população natural, obviamente que eu queria ditar isso aqui seria o valor adaptativo dos indivíduos que têm a mutação comparados aos indivíduos que não têm a mutação e as pressões seletivas do ambiente, né? As técnicas mais modernas para se avaliar seleção em animais, plantas, não tem sido utilizado muito ainda em populações naturais, mas eu creio que vai ser utilizado, são estudos que a gente chama de assinatura de seleção. Esses estudos, então, usam marcadores mais recentes, os marcadores SNPs, né? E, através desses estudos de assinatura de seleção, permite enxergar essas marcas deixadas pela seleção nos genomas, tá? Então, tem vários estudos aí em animais, em plantas, mostrando essas assinaturas de seleção. Geralmente se usa dados de espécies contrastantes, né? Se fosse aves, por exemplo, a gente poderia usar uma ave de corte selecionada para a produção de carne, uma ave selecionada para a produção de ovos, raças localmente adaptadas, resistentes ao calor, ao estresse sanitário, né? Por patógenos. Então, através das técnicas, a gente identifica essas regiões, esses marcadores, a gente olha próximo de que genes estão esses marcadores e busca-se, né, anota esses genes e busca-se na literatura, nos bancos de dados que já existem hoje em dia, qual a função biológica desses genes, quais as vias metabólicas que eles atuam. Então, por exemplo, aqui no caso, no desenvolvimento molecular, no crescimento muscular. E aí você infere sobre essa raça, essa linhagem, o que você estiver estudando, esse grupo genético, que
ocorreu uma seleção para aquele fato específico, ou até pode se inferir sobre seleção natural, sendo uma característica adaptativa que está presente numa raça ou linhagem ou grupo genético que não passou por processo seletivo. A gente pode ler um artigo sobre isso e fazer uma discussão. Para finalizar, vamos trabalhar um pouquinho esses cálculos, né? Então, coeficiente de seleção, aquele Szinho, né? Ele está sempre ligado a essa ideia de seleção contra um determinado genótipo específico, né? Então, surge a mutação, os indivíduos portadores daquela mutação, que tem aqueles genótipos né, com aquelas mutações, então pode sofrer uma seleção contra ou não. O primeiro caso, então, aqui é a seleção contra o recessivo. Tá? Então, imaginemos que inicialmente a população está em equilíbrio. Então, as frequências genotípicas podem ser dadas por P2, 2PQ e Q2, somando, isso dá 1. E aqui está o valor adaptativo. Então, não tem seleção contra razão, o valor adaptativo é 1, que ele é o contrário do coeficiente de seleção, né? O heterozigoto também não tem seleção contra, mas contra o Azinho tem a seleção, que seria 1, o 100%, menos o coeficiente seletivo. Após a seleção contra esse genótipo recessivo, então a gente tem aqui 1 vezes P dá P2, 1 vezes 2PQ dá 2PQ, 1 menos S vezes Q2 está aqui. Somando isso tudo aqui, ó, isso vai dar 1 menos SQ2. Então, se a gente botar aqui, ó, P2 mais 2PQ, aqui vai dar Q2 que multiplica 1, Q2 que multiplica S, menos SQ2. A gente sabe que a soma de P mais Q, P2 mais 2PQ mais Q2 é igual a 1, então 1 menos SQ2 está aqui. Esse é o nosso total. O Q1 ele representa a frequência do alelo Azinho pós-seleção, né? Ele vai ser, se é Azinho, eu tenho que procurar onde tem Azinho. Azinho tem um Azinho aqui, temos 2 Azinhos aqui. Então, o que se pega? Aqui tem um Azinho, a metade. Então, 2PQ vai ficar só PQ. E aqui, os dois alelos são Azinho, então eu vou pegar Q2 que multiplica 1 menos S, Q2 que multiplica 1 menos S. Dividindo isso pelo total, eu vou ter a frequência do alelo Azinho pós-seleção. Aqui simplesmente manipulou-se a fórmula para chegar nesse Q1 aqui, ó. O ΔQ é a mudança na frequência alélica devido a uma geração de seleção. Ele é igual a Q1, que é esse valor aqui, menos Q, tá? Então, a frequência pós-seleção menos a frequência antes da seleção. Da mesma forma, pode-se manipular essas fórmulas para chegar nesse valor aqui. Nas aulas, se vocês quiserem, eu posso deduzir isso tudo aqui, com mais detalhes, se alguém tiver dúvida. Então, isso aqui é a mudança na frequência alélica devido ao processo de seleção, o que a gente chama de ΔQ. Então, imagine que eu estou fazendo a seleção contra esse genótipo Azinho, eu quero saber em quanto que a frequência dele diminuiu de uma geração para outra, ou depois de 5 gerações, ou depois de 10 gerações de seleção, ou quanto aumentou, né, a frequência do alelo que vai dos indivíduos portadores que vão reproduzir. Essa tabela aqui, ela mostra essa situação que a gente discutiu, que é o caso 2 aqui, ó. Dominância completa, seleção contra Azinho. Então, a gente chega nessa fórmula final aqui, né, dos ΔQs. Então, é esse aqui, ó, menos SQ2, que multiplica 1 menos SQ, dividido por 1 menos SQ2. Da mesma forma, a gente pode fazer esses cálculos, calculando o ΔQ, né, para várias situações. O primeiro, sem dominância, ausência de dominância, né, seleção apenas contra o alelo, né, então eu tenho seleção aqui e aqui. O segundo a gente já discutiu. O terceiro, dominância completa, seleção contra Azão traço, né, então eu tenho seleção aqui, 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 contra o Azinho eu não tenho seleção.
e sobre dominância e seleção contra os homozigotos. Então aqui eu não teria seleção contra o heterozigoto, apenas contra os homozigotos. E aqui está sintetizados os delta-Qs, tá? Então, como exemplo numérico, vamos ver aqui um exemplo em suínos, tá? Seja uma população de suínos inicialmente composta de 9% de animais homozigotos, Nzinho, né, para o gene do alotano. Esse gene do alotano ele causa problemas seríssimos em suínos, porque os suínos portadores desse genótipo Nzinho, eles sofrem com estresse, né, seja no transporte, seja na granja, e podem morrer devido a esse estresse. E também produz uma carne com a qualidade ruim, né, com uma coloração não adequada e com uma quantidade de água muito grande. Então, a ideia é selecionar contra esse genótipo aqui, tá? Então, a frequência, imaginemos então que a população não está sob seleção, está sob equilíbrio, né? E deu aqui que eu tenho 9% desses animais com a PSS, que é a síndrome do gene do alotano. Então, a frequência do Nzinho aqui é 2, que vai ser 9%, vai ser 9 dividido por 100, que dá 0,09. Se eu quero calcular, eu tenho o Q2, quero calcular o Q, eu vou extrair a raiz quadrada de Q2, que vai dar 0,30. Então, Q, a frequência desse alelo, antes de eu fazer seleção, é 0,30, tá? Imagine então que eu tenho esse alelo, está na população, está presente na população, e eu quero fazer uma seleção contra ele. Eu vou impor um coeficiente de seleção de 80%, um S, tá? Então, qual vai ser o meu ΔQ? A mudança na frequência alérica após o que eu espero de mudança na frequência alérica após fazer a seleção com um coeficiente de seleção de 80%. Então, ele é somente em função de S de Q. Eu vou simplesmente aplicar a fórmula. Eu já sei qual que é essa, é o caso 2 aqui, ó. E ocorreu uma mudança na frequência alérica aqui. A gente sabe que o ΔQ ele é igual a Q1 menos Q0. Então, deu negativo, quer dizer que teve uma diminuição na frequência alérica pós-seleção. Faz sentido, se eu estou selecionando contra esse genótipo. Então, como o delta aqui ele é igual a Q1 menos Q0, se eu quiser saber quanto que vai ser o Q1, né, quanto vai ser a frequência desse alelo pós-seleção, eu vou pegar que vai ser delta Q mais o Q0. Então, o delta Q, eu já sei que ele é menos 0,05, né? E eu vou somar aqui com a minha frequência inicial, ele é negativo. Então, ocorreu uma diminuição na frequência desse alelo N em função desse coeficiente de seleção de 80% que foi aplicado. Ele era inicialmente, né, 0,30, tá aqui, ó. Esse aqui é 0, e agora ele diminuiu para 0,24. Se eu pressupor que essa população vai entrar em equilíbrio de novo, né, eu posso usar P2, 2PQ e Q2. O Q2 aqui então daria 6%. Então eu tinha uma frequência inicial de 9% quando eu fiz a seleção contra. Com esse coeficiente de seleção aqui, esse alelo, esse genótipo então agora na população ele está com 6%. E aí eu sigo fazendo seleção contra, buscando cada vez mais diminuir a frequência desse alelo. Se eu diminuo a frequência desse alelo, quer dizer que provavelmente eu estou aumentando a frequência do Nzão, que é o alelo favorável para esse loco. Tá? Então, isso aqui mostra como a seleção artificial ela é forte na mudança das frequências aléricas em um curto período de tempo. Pois bem, para finalizar, então, é claro, fica óbvio, né, nessas discussões que a gente já teve, que existe uma relação muito clara entre a mutação gerando novas formas aléricas, consequentemente aumentando o número de genótipos na população, consequentemente o número de fenótipos, e a seleção atuando contra esses fenótipos, alterando as frequências aléricas e genotípicas na população.
Então, a mutação ela é mais efetiva em aumentar a frequência alélica de um determinado alelo quando este é raro na população. Então, tem muitos alelos da forma selvagem para ser mutados, né? Então, a mutação é mais eficiente nesse caso. Enquanto a seleção é menos eficiente quando o alelo é raro. Então, quando mutações não recorrentes, né, são pouco importantes. Às vezes o alelo surge uma única vez na população e ele raramente irá permanecer nessa população. Se esses processos, então, mutação e seleção ocorrem por longo tempo, um tentando aumentar a frequência, que é a mutação, e o outro diminuindo, né, que é a seleção, a gente irá alcançar um equilíbrio, determinado então balanço entre seleção e mutação. Então a gente já viu que o ΔQ de mutação é esse, aqui a seleção contra o recessivo, o exemplo específico que a gente poderia fazer para outros. O ΔQ de mutação a gente viu da videoaula anterior, que é o P menos VQ, que é a taxa de mutação vezes a frequência do alelo, menos a taxa de mutação do alelo Azinho vezes a frequência. E nesse balanço, nesse equilíbrio entre seleção e mutação, a gente vai igualar o ΔQ de mutação, que é isso aqui, com o ΔQ de seleção, que é isso aqui. Tá? Aqui, esse UP menos VQ, então a gente está considerando aqui que Azão é o alelo selvagem, Azinho mutante. E ele está mutando de Azão para Azinho com a taxa U. Azinho pode ocorrer uma retromutação de Azinho para Azão com taxa V. A gente sabe que a taxa de mutação, como ela envolve uma mudança aleatória, ela é muito maior, embora taxas de mutações sejam baixas, a mutação ela ocorre numa frequência numa taxa bem maior do que a retromutação, que ela exige uma mudança pontual, específica. E a mutação existe uma mudança aleatória. Então, esse alelo mutante, essa taxa V, ela ocorre com uma baixíssima frequência. E o alelo mutante, geralmente, ele está em menor frequência. Então, VQ, né, a gente pode considerar que ele tende a zero. Então, UP menos VQ vai ficar só UP, que é o que está aqui. Dessa outra parte aqui, SQ2, que multiplica 1 menos Q sobre 1 menos SQ2, esse denominador especificamente aqui, ó. Então, embora a taxa de mutação seja um valor, estar em valores consideráveis, a frequência de Q é muito pequenininha. Né? E um número pequeno, né? Se a gente pegar aqui 0,000 e elevar ao quadrado, ele fica menor ainda. Então, números pequenos, magnitudes, né? Valores muito pequenos, ao quadrado eles ficam menor ainda. Então, esse 1 menos SQ2, a gente pode considerar que esse SQ2 também tende a zero. E fica aqui, esse denominador fica igual a 1 e ele vai sumir. Então, vai ficar só o numerador. Vai ficar SQ2 que multiplica com menos Q. Então, deixa eu limpar isso aqui que já está muito bagunçado. Então, vai ficar o P igual SQ2 que multiplica com menos Q. O P pode ser igual a um U que multiplica com menos Q, porque 1 menos Q é igual a P. Então, dá para cortar aqui com aqui, ficou U igual a SQ2. U igual a SQ2. U igual a SQ2, então eu posso tirar que Q é igual a U sobre S, Q2, desculpa, e que Q é igual a raiz de U sobre S. Como as taxas de mutação, elas ocorrem em taxas baixíssimas, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 8, quem define realmente a frequência dos alelos nesse equilíbrio entre seleção e mutação, a mutação fazendo com que surjam os alelos e a seleção atuando contra esses alelos, não é essa mutação essas mutações que ocorrem em baixíssimas frequências, e sim o coeficiente de seleção conta. A mutação tem um papel importantíssimo em gerar variabilidade, mas quem vai dizer as frequências que os alelos vão se manter na população são os coeficientes seletivos. Tá? Então era basicamente isso que a gente tinha para falar sobre seleção.